Gente, Pai Shalom, eu voltei aqui para a gente fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, está acabando, eu amo esse livro. Acho que depois eu mesmo vou assistir minhas lives, porque eu assisto minhas lives, sabia? E que eu amo Atos dos Apóstolos. Fazia tempo que eu não vinha nessa praça, mas ela tá linda, maravilhosa. Olha essa praça, como tá verdinha. Ai, peraí. Deixa eu pegar as árvores. Como ela tá verdinha, linda. Ok? Então, vamos lá fazer a leitura Atos 26. Esse capítulo não é tão grande, mas eu não sei se vai dar pra gente fazer de uma vez só ou não. Que o Eterno Deus venha nos abençoar, entender a sua palavra, a palavra de Cristo. Gente, toda igreja precisa conhecer Atos dos Apóstolos. Gente, igreja que não conhece Atos dos Apóstolos, gente, essa igreja não sabe o que é cristianismo. Porque nós somos a continuação do Atos dos Apóstolos. Uma vez eu vi uma pastora que depois, hoje ela é bispa, ela falava isso, né? Acho que ela vai falar ainda na igreja dela, né? Ela falava assim: a gente é a continuação do Atos dos Apóstolos. Na época, uns 20 anos atrás, eu não entendia isso, mas agora eu já estou entendendo. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá. Então, o Agripa, né? Atos dos Apóstolos 26. O Agripa, parece que era o Herodes da época, né? Parece que era o Herodes da época, que era o Agripa. E ali tinha aquela união entre o Estado e a igreja da época. Não tinha Estado ali, não era Estado de Israel, igual você conhece hoje, mas tinha as leis de Jerusalém, né? Então tinha a lei romana que comandava ali, tinha as leis do templo, dos anciões, dos sacerdotes, e tinha aquele rei, um rei que era mandado pelos romanos, né? Que eram os Herodes. Naquela época, gente, o romano nem sabia o que era cristão, nem sabia o que era Messias. Ele não tá nem aí com o negócio de Messias de Israel. Ele nem sabia o que era isso, ok? A Roma só se tornou cristã mesmo depois do ano 300 da era cristã, que ela se tornou já tinha muitos cristãos ali, mas ainda vivia às escondidas, ainda era perseguidos, ainda eram mortos. Então de lá para cá que ganhou a liberdade e que a Roma ela se tornou cristã mesmo de verdade, ok? Depois do ano 300 da era cristã. Se você vê alguém falando mal contra isso aí na internet, essa pessoa não é cristã de verdade. Só isso, só isso. Ou eles quiseram tomar o lugar da igreja, ou eles se acham melhor que a igreja, ou eles nunca gostaram do cristianismo mesmo, ok? Mas vamos lá fazer a leitura. Esse Agripa aqui, lembra que Paulo, lá desde o capítulo 20, gente, essa longa história, já tinha revelado para Paulo não vai para Jerusalém, ele foi, tô pronto para morrer em Jerusalém, mas ele também queria chegar em Roma. Então, se eu morrer em Jerusalém, morri, mas o objetivo também dele era ir para Roma. Aí aconteceu, ele falou, tá bom, chegou lá na igreja cristã de Jerusalém, o pessoal já tinha meio que habituado com os cristãos de Jerusalém, como é até hoje, né? É claro, ficou um bom tempo ali sem igreja por causa da destruição de Jerusalém, mas depois voltou de novo, né? Aí, ok? Quando a Jerusalém que foi destruída voltou a ser povoada, voltou de novo o cristianismo, ok? Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, gente, Paulo, tô falando de Paulo, que eu me distraio. Ai, Senhor, ajuda-nos, Pai, a entender aqui, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. E aí o Paulo, aí o pessoal da igreja de Jerusalém falou, então vamos fazer o seguinte, Paulo,
aqui todo mundo te detesta, Paulo. Eles já queriam matar Pedro. Mas Pedro já estava com Cristo desde Cristo na terra. Agora o Paulo era do lado deles. E agora Paulo passou a ser o contrário deles. Aí eles queriam matar. Aí agora a raiva foi tudo concentrada em Paulo. Foi bom que eles deixaram ter um pouco mais de paz para os outros apóstolos, né? Se bem que mataram Tiago lá e tentaram matar Pedro. Só que Pedro foi avisado. Sempre tinha anjo de Deus que dava revelação, visão. Gente, vocês pensam que os apóstolos da época de Cristo eram igual esses de hoje? Os apóstolos da época de Cristo tinham visão, tinha revelação, o anjo falava com eles, a igreja recebia anjos e as pessoas... Não, eu acho incrível, assim, esse povo moderno de hoje querer interpretar a Bíblia dizendo que está no evangelho do início. Gente, o evangelho do início era ali anjos aparecendo, revelando aos apóstolos, eles arrebatados indo no céu. E as pessoas hoje têm coragem de dizer que está no evangelho do início. Não, gente, a gente lê o evangelho do início. Agora viver é outra coisa. Que Deus tenha compaixão de nós, né? A gente se distanciou muito. Até as primeiras igrejas se distanciou muito daquele evangelho do início. Porque pregar, todo mundo prega, mas não estou falando de pregar, estou falando de viver, de acontecer os milagres que tinha. E aí o Paulo, fazia tempo que ele estava fora de Jerusalém, como todo judeu, ele era cristão, mas ele era judeu também. E ele queria... Como é que pode ter cristão judeu? Para eles não tem, mas para quem é cristão judeu sabe que tem cristão judeu. É só dentro de quem é. Não dá não dá nem para cristão gentil entender isso e não dá nem para judeu entender isso. Judeu cristão é para quem é cristão, para quem crê no Messias de Nazaré, para quem crê que realmente que tudo que Jesus pregou, porque tem uns aí que diz que crê, mas não crê. Cremos no Machia, mas não prega o evangelho do Machia. Mas vem conosco, Jesus. Então, e ali falaram para Paulo, olha, é o seguinte, aqui está todo mundo com raiva de você, te chama de traidor, e ainda vem aqueles lá da Grécia, da Ásia e de outros lugares aqui falar mal de você. Então é melhor você nem ir no templo. Mas ele falou, não, eu quero ir, então vamos fazer um disfarce, gente. Só que não deu certo o disfarce. Vamos então fazer o seguinte, você raspa a cabeça, você fala que vai oferecer um sacrifício, você tem que pagar uma taxa para fazer isso, faz tudo direitinho. Paulo fez tudo direitinho, mas não deu certo. Quase Paulo foi morto lá. E aí você vai ver desde o capítulo 20 essa história de Paulo. Paulo foi preso em Cesareia. Estavam querendo matar Paulo, mandou Paulo para outro lugar. Paulo tinha que ser escoltado com muitos soldados, porque Paulo era cidadão romano. E tinha que tomar cuidado com Paulo. E toda aquela história, gente. Toda aquela história. Mas ali mesmo o governo romano que estava ali, ele ficou meio que enrolando. Acho que ele achou que os cristãos eram ricos e que ela dar uma grana para soltar Paulo. Não sei o que era, gente. Eles enrolou Paulo 2 anos na cadeia, gente. Sendo que Paulo não tinha cometido nenhum crime. E o povo de Paulo, os israelitas, condenando Paulo. E aí veio Agripa, vinha outro. Tinha um tribunal para julgar Paulo, aí não dava certo, chamava outro tribunal, e até o último tribunal, e Paulo falou assim, eu quero ir para César. César estava em Roma, na sede. E César era o maior, era o imperador. E quando apelava para César, ele era romano, ele tinha cidadania romana, ele tinha as duas cidadanias. Ele tinha a judaica e a romana. E aí ninguém podia fazer nada. Eles não queriam mandar Paulo, eles queriam matar Paulo ali. Mas, se ele apelou para César, tinha um monte de testemunha vendo, eles não podiam negar esse pedido de um romano.
um judeu romano, fez o pedido para César, tinha que mandar para César, podia negar. Se chegasse na cabeça de César que eles negaram de fazer isso. Mas aí, gente, quando Paulo estava indo, gente, nós vamos entrar na tribulação que Paulo passou. Agora era um navio, gente. Parece que aquele navio encheu de capeta ali dentro, gente, tentando fazer de tudo para Paulo não chegar em Roma. Gente, eu nunca vi tanta batalha para uma pessoa chegar no lugar igual aquela que Paulo teve para chegar em Roma. Mas o sangue de Paulo foi derramado em Roma. Nós temos esse sangue santo derramado em Roma. Só cristão sabe o que é isso. Só cristão que ama o cristianismo sabe o que é isso. O resto não entende nada. O resto é da religião do modernismo. Mas quem é cristão raiz entende o que é o sangue do apóstolo Paulo derramado em Roma. Nosso querido apóstolo dos gentios. Obrigado, Pai eterno. Ainda tem o de Pedro, né? Mas como o de Pedro está escrito só nas tradições, ainda tem aqueles que querem negar. Gente, o que tem de gente hoje para negar as coisas, negar é fácil, né? Difícil é provar. Vamos lá. Aí, Paulo já tinha pedido para ir para César, ok? Aí fala assim, Agripa disse a Paulo, tens permissão de fazer a tua defesa, Paulo. Então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Paulo já tinha pedido para ir para César. Mesmo assim, eles falaram que era para Paulo fazer a sua defesa. Porque já tinha matado o Senhor Jesus sem defesa, né? E muita coisa aconteceu da morte de Cristo. Então eles já estavam assim, até meio com medo. Mexer com esse povo aí é meio estranho. Vocês não sabem, hoje mesmo estava vendo um vídeo. Vocês não sabem o que aconteceu. Pesquisa o que aconteceu com o Caifás, com os Anás, o Caifás, aquele pessoal ali que condenou o Senhor Jesus. Até mesmo a história de Pilato, pesquisa que vocês vão ver. Então esse povo aqui, já uns 20, 30 anos depois, vamos por 20, né? Ele já estava com medo. Com medo. Agora, Paulo tinha defesa, porque o Senhor Jesus foi condenado sem defesa, à noite. Tudo contrário à lei de Moisés. O Senhor Jesus foi condenado, julgado, tudo contrário ao que a lei de Moisés falava. Tudo contrário. É só você pesquisar. Aqueles israelitas que são sinceros nos dias de hoje, eles reconhecem que o julgamento de Cristo foi desonesto. Gente, não precisa nem ser israelitas. Se você é conhecer um pouquinho de Torá, você vai saber que foi desonesto o julgamento, a morte de Cristo. Mas ele era o inocente morrendo pelos culpados, que somos nós. Louvado seja Deus. Pois é, aqui deixaram Paulo fazer a defesa, né? Paulo já tinha apelado para César, não tinha mais o que fazer. Mas a gente não deixou o Messias fazer a defesa, né? E até hoje eles carregam a culpa nas costas, quem fez isso. Então vamos deixar esse Paulo aí fazer a defesa, né? Depois que Paulo já tinha apelado para ir para César. Então, vamos lá. Paulo então fez um gesto com a mão, começou a justificação. Mas Paulo gostava de fazer isso porque ele aproveitava e falava de Jesus. Tinha um monte de israelita lá, tinha um monte de romanos da lei romana lá. E Paulo, quando Paulo foi chamado, já foi avisado que ele ia pregar para os doutores. Para os simples e para os doutores. Paulo era esse tipo de pregador, para os simples e para os doutores. Vamos lá. Então ele fez um gesto com a mão, começou a sua justificação. Julgo-me infeliz de poder hoje fazer a minha defesa na tua presença. Ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus. Os israelitas, nem vou colocar aqui judeus, porque judeus é uma religião, mas era uma parte do povo, não era todo o povo. Inclusive o próprio Paulo era judeu, né? Então, essa parte que não acreditava em Jesus de Nazaré, que estava ali condenando ele, ok? E tudo quanto me acusam os judeus descrentes em Cristo. Porque
tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que ouças com paciência minha vida. Paulo falando lá no julgamento. Mas era um tribunal onde os romanos dirigiam aquela assembleia, mas também tinha israelitas ali, ok? Ele falou, espero que você me escute com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude. Qual é a primeira juventude? Então, eu acho que é até os 12 anos, né? A primeira juventude, né? Desde a minha primeira juventude, tenho decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém. E é conhecido dos judeus, que eu tenho decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém. Ele nasceu em... É o Paulo de Tarso, entende? Então, quando ele fala que minha pátria pode ser também para as 12 tribos de Israel, que é uma nação espiritual, okay? Como os cristãos também é uma nação espiritual. Então Israel, ele tem a nação espiritual, que é as 12 tribos, que está no mundo inteiro, inclusive, e o cristianismo também, ok? Hoje em dia as pessoas acham que pátria é só local físico. Não, pátria é espiritual. Tem a pátria, a nação cristã espiritual, e a nação de Jacó também espiritual, que está no mundo inteiro. Tudo é uma pátria, nação, é a mesma coisa, gente. Ok? Só que é espiritual. E aí ele fala aqui, ó. No meio de minha pátria e em Jerusalém. Você vê que ele destaca Jerusalém. Ele destaca a pátria de Jerusalém. Então não é tudo a mesma coisa. Ok? Pátria é o povo que está no mundo inteiro. Os descendentes de Jacó. Vamos lá. E em Jerusalém. E tem aqueles que estão em Jerusalém. E é conhecida dos judeus. Ó, ele sabe quem eu sou. É isso que ele está dizendo. Ó, ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou judeu de religião, praticante, de pai ou mãe judia, ou não sei, gente. Ele tinha cidadania romana. Até hoje, para ter cidadania romana, um dos pais tem que ser romano ou italiano, por exemplo. Um dos pais tem que ser. Ok? Ou então morar 15 anos no lugar, honestamente, pagando os impostos, trabalhando, vindo já enviado com a empresa de outra nação. Tem todas essas regras, vocês pensam que é de qualquer jeito. Ou então casar com a pessoa. Então, como Paulo era desde a infância, provavelmente o pai ou a mãe dele já era romano. Eu estou falando isso porque eu vi uma pessoa falando, uma pessoa que prega a Bíblia, falando que por causa da região que ele nasceu. Não, gente, não é por causa da região que nasceu, não. Eu tenho 2 netos que nasceram aqui na Itália e eles não são italianos. Vamos seguir em frente? E aqui ele fala, sabem eles desde longa data, e se quiseram, poderão testemunhá-los, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, fariseu. Então, a gente sabe o que é seita? Seita é separação. Separou de um povo. Quando a igreja separa, ela é uma seita. Por quê? Porque ela separou. Então, já era falar de seita entre fariseus e saduceus, porque era 2 grupos. Então, por que chamava de seita? Porque era separado do outro grupo. Aí, quando veio o cristianismo também foi chamado de seita. Por quê? Porque separou dos fariseus, ok? E no cristianismo tinha saduceus e fariseus junto no cristianismo, só que tinha mais fariseus do que saduceus, até hoje, ok? Mas isso naquela época. Hoje a igreja se tornou homogênea, né? Naquela época tinha a diferença dos gentios convertidos e dos israelitas convertidos. Ok? Então, então já era chamado de seita. Então, quando veio o cristianismo, também foi chamado de seita. Então, quando
Quem saiu da Igreja Católica? Os protestantes. E como é que os protestantes vão chamar a Igreja Católica de seita se foi eles que saíram dela? Usa a cabecinha para as pessoas não te enganar. Quem sai, quem leva o nome de seita? Sabia disso? O cristianismo, já logo de cara, já tinha levado o nome de seita. É quem sai que leva o nome de seita. Não é quem fica. Até os fariseus aqui vou chamar de seita, porque eles dividiram do grupo dos saduceus. Vamos entender as coisas, não ficar dando ouvido para esses teólogos aí, que de 100 anos que não entendeu as coisas ainda no Brasil. Gente, eu vi um outro dia uma coisa aí na internet que eu fiquei assim assustado. Eu falei, eu não acredito que esse teólogo está falando isso. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus. Então aqui ele falou da seita dos fariseus. Por quê? Porque já tinha dividido ali com os saduceus. Ele falou, e é a mais rigorosa da nossa religião. Isto é, como fariseu. Ok? Então, o que a gente tem por aí hoje é muito fariseu. Muito fariseu. Muito fariseu. E Paulo falou, eu era dessa seita. E hoje a gente vê muito isso. É quem sai que leva o nome de seita. Radiona. Raciocina. Vamos lá. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais. Então ele falou, olha, eu sou não vamos colocar religião, não vou colocar seita, porque tudo vira seita, né? Não vou falar religião mesmo. Então, tipo assim, como se ele falasse... Não, entendi. É que a religião era judaica. A seita é porque estava separado dos saduceus, né? A divisão, vamos usar a palavra divisão, para ficar mais bonitinho, né? Porque é feia essa palavra seita, né? É seita chamando os outros de seita. Gente, é terrível. Então, a divisão. Então, é como se Paulo estivesse falando, olha, eu sou da divisão dos fariseus. Dividiu e eu fiquei com os fariseus. É isso, ok? Mas os saduceus era pior ainda. Eles perseguiram mais os apóstolos. Os fariseus, diz que o sacerdote era saduceu. Os saduceus era pior ainda. Eles não acreditavam em ressurreição. E eles perseguiram mais ainda os apóstolos. E eles que diz que aquele sacerdote lá era saduceu. Aquele que mandou condenar o Senhor Jesus. Saduceu. É pior ainda que os fariseus. E Paulo falou, mas eu sou da divisão dos fariseus, ok? Que pensais? Aqui colocou seita, mas não vou falar essa palavra não, porque hoje em dia um chamando o outro de seita, e Deus está vendo que está todo mundo dividido. Qual nossos pais e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar a promessa de Deus, ok, gente? Que ele está falando. Servindo a um Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Volto a dizer, os judeus não crentes em Cristo, ok, gente? Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? E Paulo era muito inteligente. Ele sabia que os saduceus e os fariseus brigavam por causa da ressurreição. E tinha divisão, chamada de seita, mas é divisão, ok? E aí, naquele tribunal tinha saduceus e fariseus. Todos queriam julgar Paulo. Mas Paulo era do fariseu. Aí Paulo falou assim, que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Aí Paulo falou de ressurreição, pra quê? Quando Paulo falou de ressurreição, os saduceus que não acreditavam em ressurreição ficaram com raiva. Olha só, gente. O qual, por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Os judeus não crentes em Cristo, ok, gente? Que pensais vós, coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? É como se falasse assim, você acha impossível Deus ressuscitar os mortos? Era isso, ok? Mas ele sabia que ele ia mexer com o ânimo daquela galera ali, viu? Também eu acreditei
que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Então ele falou, eu também já lutei contra esse nome. É isso que ele está dizendo. Eu também já fiz oposição, já lutei contra esse nome. Assim procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárcere. Então aqui ele está falando de quando ele perseguia os cristãos, ok? Paulo era perseguidor dos cristãos, prendia os cristãos, batia, puxava as mulheres pelos cabelos, era terrível e ajudou na morte de Estevão, ok? É isso que ele está contando, todo o mal que ele tinha feito antes de se tornar cristão. Havendo recebido para isso poder dos sumos sacerdotes, quando sentenciavam a morte, eu dava a minha plena aprovação. Aí, quando foi a aprovação de matar Estevão, né? Muitas vezes perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Maltratava. E depois era Paulo que estava sendo maltratado. Paulo, todos os apóstolos sofreram, gente, todos sofreram, mas Paulo sofreu, acho que os 30 anos que Paulo pregou, ele sofreu justamente por ele ter feito muito cristão sofrer. Então, gente, cuidado com você que fica fazendo os outros sofrer, cuidado. Vem conosco, Jesus. Livrai-nos disso. Olha o que ele diz. Muitas vezes perseguido por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar contra o nome de Jesus, né? Queria obrigar a blasfemar contra o nome de Jesus. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro, até fora de Israel. Ele está dizendo, ele perseguiu os cristãos. Neste intuito, fui a Damasco com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Então ele tinha uma carta na mão, tinha uma comissão ali. Não era qualquer um, não era... Quando fala Paulo caiu do cavalo, o pessoal fica, e prova, onde está escrito? Gente, você é um pouco inteligente? Paulo era uma pessoa importante. As pessoas importantes andavam de cavalo. Quem andava a pé eram os escravos. Ou os pobres mesmo que não tinham cavalo. E aí Paulo estava indo para Damasco com uma equipe. Não era ele sozinho não, era uma equipe para prender cristãos. Era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho quando uma luz do céu mais fulgurante que o sol brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Uma luz mais forte que o sol. Ok? Em torno do meu companheiro. Ali tinha uma comissão, uma cavalaria, gente. Não era nem só Paulo. Caímos todos nós por terra e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica. Falou em língua hebraica com ele, porque Paulo entendia dele. Se o Senhor Jesus falar comigo, ele vai falar em português. Se ele falar com o italiano, ele vai falar italiano. Se ele vai falar com o judeu, ele vai falar em hebraico. E aqui ele estava falando com o judeu, estava falando em hebraico. Ok? Não é porque o Senhor Jesus falou lá em hebraico com o judeu que ele vai falar com todo mundo em hebraico. Gente, o Senhor Jesus sabe que cada um vai entender a língua que tem. Não precisa agora inventar uma nova doutrina, a doutrina da língua. Oh, Senhor, vem conosco, Padre. Era meio-dia, o rei estava a caminho. O sol brilhou mais. Veio uma luz forte que brilhou mais que o sol no meu rosto. E nós caímos. Eu e meu companheiro. Caímos todos nós por terra. E ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. É a tradução mais antiga, mas eu gosto da tradução antiga, viu, gente? Então eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, o Galileu.
o caminho. Tinha muitos nomes, o Senhor Jesus podia falar. Ele podia falar, não, foi Yeshua. Ok, ele podia falar Yeshua. E provavelmente falou Yeshua mesmo, porque ele estava em hebraico. Com certeza. Mas se ele fosse falar com grego, ele ia falar na língua grega, gente. Para com isso, para com agora é a teologia da língua, é a doutrina da língua. Vamos lá. Aqui, o Senhor Jesus estava com Saulo, é óbvio que ele ia falar em hebraico. Então diz, aí ele perguntou, e quando Paulo pergunta aqui quem és Senhor, é em hebraico. Ele falou, quem és Adonai? Paulo falou para o Senhor Jesus, quem és Adonai? Ok? Ele estava tendo uma conversa em hebraico. Paulo chamou Jesus de Adonai, porque Senhor é Adonai, você não sabia não? Vamos lá. E ele falou, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, tipo assim, Paulo, isso que você está fazendo é uma coisa muito dura, Paulo. Então eu disse, quem és Senhor? Quem és Adonai? O Senhor respondeu, eu sou Jesus. Ou Adonai respondeu, eu sou Yeshua. A quem persegues? A quem vocês perseguem? Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que vistes, e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio. Eu vou parar por aqui, ok? Dá a impressão que a gente tá lá em Atos 9, lendo, né? Tem hora que eu falei, peraí, eu tô lendo Atos 26. Por quê? Porque aqui ele tá contando tudo que aconteceu com ele, dando testemunho para aquele povo ali. Então, cada vez que ele ia no tribunal passar por um julgamento, ele aproveitava para dar o testemunho. E Deus seja louvado, aleluia, amém. Eu vou parar por aqui, deixar como sua primeira live. E até a próxima, que até Deus vos abençoe. Ame o livro de Atos, leia. Leia os evangelhos, leia Lucas. Busque o Senhor Jesus. Não se prenda à doutrina de ABC. Conheça a nova aliança, doutrina do cristão. Agora nós precisamos sim de uma igreja, ter comunhão, participar da ceia do Senhor, da Eucaristia. Depende, tem gente que é a Eucaristia, tem gente que é a ceia do Senhor. Mas é o corpo de Cristo. Leve a sério, não brinca não. Vive em comunhão com as pessoas. Mas você precisa conhecer a Bíblia para não ser enganado, porque cada dia que passa nasce uma religião nova, usando inclusive a nova aliança. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor, que o Eterno vos abençoe com saúde, com paz, saúde, paz e prosperidade. A vocês e a mim. Em nome de Jesus, amém. Pai, shalom, shalom.